Tudo bem, Felipe? Boa noite aos companheiros. Eu estava pensando, vendo o jogo, sobre um dilema pelo qual vai passar, acho que já deve estar passando, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que envolve o Endrick. O Endrick é a bola da vez do ataque do Palmeiras, foi preparado para ser a bola da vez, vendido para o Real Madrid, mas até agora não apareceu como o centroavante que o Palmeiras esperava. O time está ganhando, ganhou bem hoje, mereceu ganhar, mas ele não está funcionando. E o Giovani? E aí o Giovani entra em uma semana, 2 assistências saindo do banco e 1 gol hoje. Teoricamente, não fosse o Endrick essa figura que se tornou, seria fácil. Bota o Rony de centroavante e coloca o Giovani na ponta, como ele fez hoje. Mas não é fácil tirar o menino em torno de quem se criou uma expectativa tão grande. Talvez seja até melhor para ele voltar e ir entrando aos poucos. Mas o que isso pode significar para a evolução do garoto, né? Para esse momento, estão dando um passo atrás com ele. Então é uma decisão difícil. Mas nesse momento não é urgente, porque o Palmeiras tem dado os resultados. Talvez ali na frente possa ser alguma coisa a se pensar. Jean Odger, esse é um tema do nosso debate. Endrick, a ascensão do Giovani, que realmente teve uma semana... É importante pontuar, são jovens da base, mas há uma diferença. E nessa idade, né, 19 anos e 16, eu sei que o que você está falando não tem nada a ver com isso, mas só pontuando que eu já vi nas redes sociais muito palmeirense, esse é o garoto de ouro. Calma, pro palmeirense é bom, um já está vendido e bem, ainda vai continuar, e o outro está vindo no bolo. Bela vitória do Palmeiras, e o Santos preocupa, Jean Odger. Preocupa bastante, Felipe. Boa noite a todos. Preocupa bastante. É claro que, assim, esse não é o jogo em que você vai medir a força do Santos, o potencial e a capacidade do Santos. Esse é o jogo mais complicado que o Santos poderia fazer no Campeonato Paulista, que é o jogo fora de casa contra o Palmeiras. Então, é claro que não passa tanto pela atuação na partida de hoje, a avaliação sobre as forças do Santos e sobre o que o Santos vai poder fazer ou não no Brasileiro. Qual é o risco que o Santos corre. Mas, de fato, hoje acho que o que a gente viu em campo foi uma diferença enorme entre os dois lados. O placar, ele acho que representa bem o que aconteceu, acaba saindo um gol no fim, foi 3-1, mas poderia muito bem ter sido 3-0. Basta a gente ver os números de finalizações, o quanto o Palmeiras produziu, e é um Palmeiras que é impressionante, né? Independentemente do jogo, não digo nem independentemente do jogo, porque acho que a gente viu em alguns jogos do Campeonato Estadual talvez uma intensidade um pouco menor, um ritmo menor, mas é impressionante que depois de uma final como a da Supercopa, né, com tudo que envolvia aquele jogo, com o poderoso Flamengo do outro lado, o time, na sua partida seguinte, porque essa foi a partida seguinte da equipe titular, tenha essa gana, esse desejo, essa tensão, essa concentração, essa intensidade o tempo todo, né? Acho que essa é uma marca dessa equipe. Quer dizer, os jogos vão se sucedendo e a equipe vai mantendo essa característica de desejo, de volúpia, de competitividade muito alta. Foi o que a gente viu hoje. E aí, se esse time tem volúpia e tem vontade contra um Santos que tecnicamente é tão inferior, o placar ia ser mais ou menos o que foi mesmo. Vitor Birner, boa noite para você. Tudo bem, Mota? Tudo bem? Boa noite a você, boa noite ao Jean, Eugênio, ao Breira, aos fãs das fãs do esporte. Fiquei ouvindo, vou emendar o que ambos falaram. Eu acho que, Jean, que o Palmeiras trabalha no nível de intensidade especial o tempo inteiro. Para o Palmeiras hoje foi baixo o nível, mas ele é maior do que a gente vê em média, até porque o time muito bem entrosado, porque quando a gente vê o nível de intensidade, por exemplo, do primeiro tempo da Supercopa contra o Flamengo, a gente vê que a coisa foi lá para cima. Então talvez isso seja um dos ingredientes, é um acúmulo deles em bloco que fazem do Palmeiras um time tão competitivo. Vou passar pelo Endrick. Eu acho que não dá para tirar conclusões sobre o Endrick, nem sobre o Giovani, é preciso ter paciência, o estadual serve para isso, e o Abel tem que fazer o que for melhor para a equipe, não para o Endrick, nem para o Giovani. Então, se ele chegar em algum momento e identificar, o Rony tem que ser o centroavante, o Giovani tem que jogar sem drama. E aí eu fico lembrando das pessoas que exigiam, não, tem que botar o Endrick já, o Endrick tem que ser o titular. Eu acho que o estadual, que é um torneio fácil para o nível, essa primeira fase de um time como o do Palmeiras, mostrou que o Abel mais uma vez tinha razão quando pedia paciência com o Endrick. Acho que todos que querem ver esse jogador se transformar naquilo que o potencial dele sugere ser possível
estão vendo que é preciso paciência e a gente espera que o potencial seja desenvolvido. E quanto ao Santos, a gente vai discutir mais durante o linha de passe. Tá bem complicada a situação. Fez uma atuação ok de Palmeiras e ganhou com muita facilidade do Santos, porque a diferença é enorme. Já achei contra, por exemplo, o Flamengo, mesmo com alguns defeitos, ali algumas coisas de marcação, o Palmeiras já fez uma atuação bem melhor que a de hoje. O adversário era mais difícil. Para mim, é o jogo que eu mais valorizo. E eu acho que o estadual, no final das contas, eu sei que o clássico tem o peso, que ganhar é sempre muito bom e tem que comemorar as vitórias, mas eu continuo tendo que olhar esses jogos como jogos de construção. E eu acho que você olha o que tem acontecido até agora e nada é conclusivo. A gente vê um Gabriel Menino em ascensão, a gente vê um Giovani ganhando mais. Por exemplo, o Giovani não entrou no jogo contra o São Paulo e não entrou no jogo contra o Flamengo. Né? Ele entrou em outras 4 partidas da temporada, acho que uma ele não estava à disposição. Não, ele nos primeiros jogos ele não foi nem relacionado. Ele não estava à disposição mesmo. Porque o São Paulo acho que ficou no banco, ainda não estava 100%. E a gente vê ele crescendo. E aí pode ser um reforço ao longo da temporada. O estadual serve para isso. O Gabriel Menino reencontrando seu melhor futebol, o estadual serve para isso. A questão do Palmeiras é realmente o banco. Por exemplo, eu quero ver o Bruno Tabata jogando mais e jogando bem quando entra. Ele que é a opção ali pelo lado, né, do campo, jogando um pouco mais adiantado. Nesse momento ele está atrás ou está à frente do Giovani? O Giovani já furou essa fila. Então são questões assim que... Agora, tem o estadual inteiro e ainda o começo de temporada e o grupo da Libertadores, Palmeiras, no nível que o Palmeiras tem hoje, não vai ser um grupo difícil, porque a Libertadores não apresenta times tão fortes assim na primeira fase, por conta da diferença de investimento das equipes sul-americanas e outras questões. O Palmeiras tem tempo. Eu acho que essa construção está de novo sendo muito bem feita, o time está coletivamente azeitado. Você olha, você pensa nos outros times, todos os times do futebol brasileiro, todos que a gente assistiu até agora. O Palmeiras é nesse momento quem tem o coletivo mais redondo. De todos, sabe? E a tendência, quem tem o técnico ali... E o nome disso é continuidade de trabalho. É que às vezes você continua... É continuidade de um bom trabalho. É que, por exemplo, o Fluminense tem continuidade. Tudo bem, o trabalho do Palmeiras é um trabalho mais antigo. O Fluminense ainda não chegou no nível nem próximo, coletivo, do que a gente viu ano passado. O Palmeiras não está tão distante assim. Acho que o que o Palmeiras não faz ainda tem a ver muito com a saída do Danilo, com a saída do Scarpa, com coisas assim que o Palmeiras... O Veiga não é, obviamente, ainda o Veiga da sua melhor fase, mas o Veiga já é um jogador muito útil, então parece que está tudo muito... O Fluminense não é o assunto exatamente, mas ele tem encarado a temporada de outra forma, ele ainda faz uma pré-temporada, alterna time titular. Mas o Palmeiras também. Não, o Palmeiras tem jogado jogos importantes. Mas tira o pé. Acho que jogos decisivos, a gente não está medindo aqui o desempenho do Mirassol. Mas eu não... Hoje, por exemplo... de hoje do Flamengo. Assim, é que eu acho que assim, hoje, por exemplo, o tirar o pé não cabe. Porque eu acho que, claro que você não vai ter uma postura num jogo como esse igual uma postura de um jogo contra o Flamengo. Sim. Isso é do futebol, é normal. Inclusive, acho que... Não, mas não é tirar o pé, porque eu achei que hoje a intensidade, a concentração, a gana, a volúpia, a maneira como o Palmeiras jogou foi uma maneira coletivamente... inconsciente, Jean. O jogador não consegue reproduzir o que mas o Flamengo. Ele tira o pé. Mas e aí... momento tirou o pé, Berner? Eu também não acho... Você acha que jogou na mesma intensidade, a marcação? Não, eu acho que não jogar na mesma intensidade de uma final. Quero só falar uma coisa. Tirar o pé não significa que não compete. Não, aí nós estamos sendo binário, 880, não é isso. Não, é que não consegue jogar porque não precisa. Então, mas são contextos completamente diferentes. Jogar o jogo que se apresenta. É isso. Mas assim, dentro desse contexto, eu acho que não dá para exigir mais de concentração, de intensidade, de empenho, de gana e tudo mais. Então, acho que essa nem é uma questão. A questão é, o que o Palmeiras tem para resolver? Ele tem de cara 2 problemas para resolver. Um para checar. Checar se o Endrick é o substituto do Scarpa, no sentido de que ele ocupa aquela posição e o Rony abre e tudo mais. E checar se o Gabriel Menino é de fato, ou o Jailson, que até começou nessa posição, quem deveria ser o substituto do Danilo, porque são as 2 peças que saíram. E o Abel e o Palmeiras, na temporada passada, tinham um time titular muito claro, ao contrário do que aconteceu no ano anterior. Então, ele precisava reorganizar o time olhando para essas 2 coisas. Uma questão me parece que está sendo já muito bem encaminhada, que é o Gabriel Menino, né? E aí eu não estou falando por causa dos 2 últimos jogos. Eu estou falando pelo potencial que a gente sabe que o Gabriel Menino tem, pelo que ele já fez e que não estava mostrando de fato em boa parte da temporada passada. Então, se ele conseguir manter a toada, que foi uma toada normal para ele durante muito tempo, para o time titular está resolvido. A outra, ela é mais discutível, e aí eu acho que você tem vários argumentos, o Eugênio usou bons argumentos aqui, porque você mesmo falou, Felipe, um ótimo argumento para você dizer, não, o Giovani tem que realmente tomar essa vaga no time,
Porque ele tem 3 anos a mais. Ele que fez 19 para 16 anos é uma diferença enorme. É uma diferença enorme. Então, seria um bom argumento. Outro argumento que muita gente esquece. O Giovani, quando se machuca, ele já tinha feito umas 4 ou 5 partidas no Palmeiras muito bem. Antes da Copinha, inclusive, né? Isso. Ele estava jogando 2021 ainda. em alto nível. Então, assim, foi o cara que, quando teve as primeiras oportunidades, já estava jogando muito bem. Aí se machucou, perdeu uma temporada inteira. E aí vem então, assim, seria uma outra argumentação. E a outra, o Breler falou. O Rony, de fato, me parece, eu pensava completamente diferente. Mas o Rony, cada vez mais, ele vai sendo o cara que funciona melhor ali, jogando como um 9 de muita movimentação, do que o cara mais parado pelo lado. Então, essas são argumentações pró-Giovani. Mas você tem várias argumentações pró-Endrick também. A primeira dela, eu acho que passa pelo que geraria a notícia do Endrick. Não, o Endrick sai do time, entra Giovani, o Endrick vai para o banco de reservas. Isso ia gerar um celeuma que não caberia, não faria sentido nenhum gerar, mas é assim que as coisas funcionam no futebol brasileiro. De alguma maneira poderia até mexer com a cabeça do Endrick, como disse o Eugênio. Embora, e aí eu achei muito interessante, eu comentava com o Breler, a gente estava vendo ali na hora que sai o gol do Giovani, na hora que o Giovani faz o gol, o primeiro cara que poderia passar pela cabeça dele tudo que a gente está discutindo. É o Endrick. É o Endrick. Ele vem correndo que nem um louco do banco, claro que tem uma relação com o Giovani. Empatia da base. É isso. E vai que nem um louco comemorando. Então, assim, na cabeça do Endrick não tá nem passando essa coisa. Bom, peraí, se o Giovani for muito bem, ele vai pegar minha vaga porque o Rony não sai do time. Entendeu? Então, ele também, o Endrick não me parece muito preocupado com isso. O Endrick já entendeu que as coisas não vão acontecer da noite pro dia. Eu queria só colocar uma... Essa maturidade que impressiona. Eu queria só colocar uma coisa. Ok, a gente sabe que o Paulista é uma questão pontual, mas o que a gente está conversando sobre Palmeiras, a gente está falando de 3, 4 anos. Para mim, foi 20, né? 20 quando chegou o Abel. Para mim, o que o Palmeiras faz é assombroso, porque a gente está falando de um elenco, e eu vou entrar num vespeiro, eu sei que daí a torcida do Flamengo vai me chamar de paulista, tudo bem. Mas para mim é mais assombroso, até por ser um ótimo elenco, com boas peças, mas não é, você olha para o elenco do Flamengo, você está falando de uma questão estelar. Você fala, caramba, é uma disparidade. O do Palmeiras é muito, muito bom. Mas ele vai se reinventando, isso pra mim é incrível. Jogador que às vezes tá nota 5, vem pro 8, e quando o 8 dá uma caída, se rearranja. O Veiga no primeiro semestre, os caras queriam na seleção, ele machuca, vem o Scarpa e essa competitividade. Gente, estamos falando de um jogo de sábado, é um clássico, legal. Mas a gente não tá falando, porque o Paulista. Inconscientemente eles podiam ter isso. Pô, jogamos com o Flamengo, eles não abaixam o nível de fome, e isso coletiva. Uma coisa é o Michael Phelps ser assim, o Tom Brady ser assim, é ele com ele próprio, o staff dele. Tá falando de 20 jogadores, o Abel conseguir fazer isso, obviamente é um mérito do Abel. O Abel conseguir fazer isso num elenco desse, jogadores. É assustador. E por que eu falo isso? Porque a gente tá falando que o Santos é fraco, e ele mas teve momentos hoje do jogo que foram constrangedores. E é aí que eu discordo de que foi um jogo ok. É um jogo que eles sobram. E sobram porque são muito bons e muito... O jogo que você falou, né? O jogo se apresenta. Eles foram no ritmo que o jogo se apresentou, meteram um 3-0 que estava na baba do boi, e o Santos, que vem jogando muito mal, teve um momento de constrangimento ali, de um ataque contra a defesa, a bola ia de um lado pro outro, que você fala, que é isso? E é o Palmeiras fazendo isso, não é o Santos ser ruim. E por isso que eu acho que não pode tirar o peso. Eu acho assombroso o que o Palmeiras faz. Ninguém tá tirando o peso, a questão é simples. Os times, quando estão formados, ou quando eles têm grupos de jogadores há muito tempo, eles adquirem personalidades específicas. É como se fosse um outro ser, a formação de todas aquelas pessoas. Então você tem o time que pode ser um time, vou dar um exemplo negativo, preguiçoso. Você pode mudar de técnico 10 vezes, o time vai ser um time preguiçoso que não vai competir como é necessário. Você citou Palmeiras e Flamengo, eles têm personalidades completamente diferentes. A personalidade flamenguista exige uma beleza, uma coisa rebuscada, que os próprios jogadores gostam. Vou dar um exemplo. O Dudu chega ao Palmeiras com o Abel. Dudu é sacado do time várias vezes durante os jogos, reclama, precisa aprender a marcar. Não dá para fazer isso no Flamengo. Não é que o técnico não quer fazer, não dá
para fazer isso no Flamengo, porque o Flamengo tem um outro tipo de personalidade e é uma personalidade de uma equipe extremamente vencedora. Essa equipe do Flamengo ganhou 2 Copas Libertadores de América, ganhou o Campeonato Brasileiro, deu show com o Jorge Jesus em 2019. Ela tem uma outra característica. O Palmeiras é um time mais sisudo, no bom sentido. O Palmeiras é mais sangue nos olhos. Nem quis trazer o Flamengo pra gente entrar nesse ponto. Sim, por isso que eu tô falando. Reverenciar o que o Palmeiras mas faz. você fez uma comparação, eu vou explicar o que eu penso, obviamente posso estar equivocado. A personalidade palmeirense, ela é naturalmente de uma competição coletiva brutal. Essa é a característica do time. Então o time baixa ou aumenta a intensidade, ele leva isso para o campo. Até quando não joga bem. Olha como o Palmeiras foi, já te passo a bola, Eugênio, eliminado contra o Atlético Paranaense. Foi uma competição brutal, mesmo quando as coisas não funcionam, porque esse é o time. É a formação feita pelo treinador e abraçada, entendida, incorporada por esse grupo de seres humanos, os jogadores do Palmeiras. A do Flamengo é diferente. Desculpa, Eugênio. Você está estabelecendo uma relação com a qual eu concordo, que eu acho que vai além exatamente de Flamengo e Palmeiras. É Rio e São Paulo. Do futebol mais alegre. O Flamengo representa a personalidade carioca, o Palmeiras representa a personalidade paulista. Tem um pouco disso, sim. É isso, E para quem não entendeu, a dedicação, a obstinação, sabe, é a luta, o trabalho, é a disputa pelo do Palmeiras. Alma paulista, assim. A romantização, né, por uma superioridade lúdico, que não basta estar no placar. O prazer no efeito visual. Isso. E aqui o prazer na competição. Mas é que eu acho que é uma imagem que interessante cabe. isso. Mas o prazer faz sentido o que o Eugênio está